Senador Paim, nesta sexta-feira o Brasil vive um dos momentos de maior crise na nossa história. O Supremo Tribunal Federal atropelou a nossa Constituição. O artigo 5º, inciso 57º da Constituição brasileira, assegura que no Brasil, e esta é uma cláusula pétrea, ninguém poderá ser preso a não ser por sentença transitada em julgado. O que significa transitada em julgado? Sentença sobre a qual não sejam possíveis recursos alguns. Não foi o que aconteceu. Tivemos uma manobra regimental. Ao invés de colocar em votação uma ação de constitucionalidade, a presidente do tribunal pautou um habeas corpus em relação a uma medida tomada pelo STJ. Ora, em 2016, equivocadamente, o Supremo estabeleceu a possibilidade da prisão numa segunda instância de condenação, ignorando os recursos possíveis, atropelando a Constituição. O resultado foi 6 votos a favor do absurdo e 5 contra. Dividido estava o tribunal. Se colocássemos em votação a ação direta de constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes, que tinha ficado com esta possibilidade ilegal, havia mudado de posição. O ministro tinha visitado penitenciárias em todo o país e havia verificado que a tal prisão provisória, a prisão sem condenação, era um arbítrio extremamente violento e que atingia principalmente a população mais pobre. O ministro encontrou presos há 14 anos sem que houvesse um inquérito, sem que houvesse uma condenação. E ele mudou a sua posição. Portanto, a posição do Supremo Tribunal Federal era majoritariamente, nesse momento, favorável ao princípio pétreo da Constituição brasileira. No entanto, a presidente pautou um habeas corpus. E a ministra Rosa Weber considerou que o STJ, que havia negado o habeas corpus, teria se comportado de acordo com uma decisão anterior do Supremo. Portanto, no caso, não haveria uma arbitrariedade. É evidente que foi uma manobra judicial. E, desta forma, negaram o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Senador Paim, o Lula nunca foi dono daquele apartamento em São Paulo, numa praia de segunda linha em São Paulo. A dona Marisa, sua esposa, havia comprado um apartamento no 4º andar. E por esse apartamento, ao longo de anos, havia pagado cerca de 340 ou 380 mil reais. De repente, não mais que de repente, a construção cai na mão de uma construtora, de uma empreiteira de obras públicas, a OAS. É evidente que o presidente Lula, saindo do governo, com 84% de aprovação popular, aprovação absoluta, a maior aprovação do planeta Terra, presidente chamado de o cara pelo presidente, então, dos Estados Unidos, Barack Obama, ensejou o desejo da construtora de lhe fazer um favor. Ofereceram, teoricamente, para que comprasse o apartamento de cobertura. A dona Marisa se interessou pelo processo e levou o presidente Lula até o local. O Lula não aceitou. E disse que a cozinha não lhe agradava, que o apartamento não lhe agradava. Mas a presunção é que, se trocasse de apartamento, pagaria a diferença. Eu, com toda a franqueza, acredito que nunca foi interesse da OAS cobrar do presidente, com 84% de popularidade, a diferença, cobrar o apartamento. Mas o Lula não aceitou. E, num processo montado para dar cobertura à derrubada de um governo democraticamente eleito, que foi o governo da presidente Dilma, se iniciou um processo totalmente arbitrário, violento. O presidente foi conduzido coercitivamente para depor em São Paulo, ao arrepio da lei, um absurdo completo, não está previsto na legislação brasileira.
E isto tudo dando cobertura a um golpe parlamentar e ao entreguismo. Atrás disso está a entrega do petróleo, a entrega do pré-sal, a entrega da água, o fim do direito dos trabalhadores, a privatização da Previdência Pública, que seria entregue aos bancos privados que teriam à sua disposição esses recursos fantásticos da economia popular, do fundo viabilizado para a Previdência dos trabalhadores. Uma Previdência que nunca foi deficitária, sempre foi superavitária, com a contribuição de trabalhadores e de empregadores. E atrás disso tudo se arma essa postura, essa posição do judiciário brasileiro de prender o presidente Lula, que hoje é amplamente favorito numa eleição presidencial. Não é o Lula que querem prender, é o Brasil. Querem encarcerar a soberania, querem viabilizar o fim dos direitos da população e estão claramente a serviço do capital financeiro, senador Paim. O capital financeiro está mandando no Brasil. Eu e Vossa Excelência temos aqui agora a possibilidade de conversar com o Brasil pela TV Senado. Mas a Rede Globo e as redes de televisão massivamente mentem, dizem que nós estamos crescendo, que nós saímos de um impasse econômico criados por ele mesmo, o que não é verdade. Em janeiro, por exemplo, o Produto Interno Bruto do Brasil caiu 0,56% em relação ao valor de dezembro do ano passado. São 37 bilhões de reais a mais. Os empregos desaparecem, emprego com carteira assinada. E com o fim dos empregos desaparece o consumo. Eles falam no emprego informal, pessoas vendendo quentinhas nos pontos de parada de ônibus, nos sinais luminosos, nos semáforos das esquinas do Brasil. Esse é um trabalho informal. Essa gente não tem acesso ao crédito, não tem condição de compra e a economia brasileira vai desaparecendo. Nós estamos na maior crise da nossa história em função do golpe, em função da desindustrialização. A proposta é transformar o Brasil num celeiro mundial. A agricultura com terras vendidas a capitais estrangeiros, perdendo o Brasil o controle do seu solo. Tecnologia alta, mecanização significa desemprego e a indústria vai desaparecendo. Com toda clareza eu vejo que o domínio é do capital financeiro. Há uma ilusão de alguns políticos ainda que seriam protegidos pelo sistema que domina a nossa mídia, pelo capital financeiro internacional e essa proposta de globalização que liquida com a soberania dos países. Não é verdade, estão enganados. Eles são protegidos enquanto servem à desnacionalização, enquanto servem ao entreguismo. Amanhã ou depois, eles vão pôr na cadeia, sim, o PSDB inteiro. Vão atingir o Temer e o seu governo acusado de 1000 irregularidades. Mas são mantidos enquanto mantém a desnacionalização do Brasil e a interiorização na nossa legislação de medidas que maximizam o lucro do capital. A ordem de prisão ao presidente Lula, além de não ter respeitado a presunção de inocência, não respeitou a publicação do acórdão do Supremo, não respeitou o prazo para os embargos. Eu lembro que o ministro Marco Aurélio avisava, ainda no fim do julgamento, que só valeria o acórdão depois de publicado. Mas não, o juiz Moro desobedeceu a isso tudo. Veja, senador, no início da Lava Jato, eu mesmo fiquei empolgado com o combate à corrupção. Mas a Lava Jato está claramente a serviço de interesses que não são brasileiros. O que o juiz Moro faz a cada 30 dias, a cada 15 dias nos Estados Unidos? Fazendo palestras, provavelmente remuneradas, sendo ouvido nos programas de televisão de maior audiência do mundo, foi capturado pela vaidade. Está a serviço de um movimento que, para o comum
da classe média brasileira parece ser um movimento de moralização, mas é um movimento de cobertura do processo entreguista. E a prisão do presidente Luiz Inácio da Silva não é a prisão do presidente. É a prisão da esperança dos brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje, comprometido com um referendo revogatório, com uma nova Constituinte, é a devolução da dignidade aos brasileiros. E é rigorosamente inadmissível a sua prisão. A resistência é grande em São Bernardo. Eu mesmo, provavelmente, depois desse pronunciamento, pretendo, se conseguir um voo, me dirigir a São Bernardo para levar a minha solidariedade ao Brasil e ao presidente que não pode ser preso ao arrepio da lei. Mas o que nós estamos esperando é que um ministro do Supremo Tribunal, monocraticamente ou não, tome uma atitude e ponha um fim a esse processo. Porque não é o Lula que estará resistindo à prisão. É o operariado de São Bernardo, são os democratas do Brasil que estarão lá para evitar que ele seja preso, fazendo valer no Brasil o direito, a presunção de inocência, diante de uma condenação absolutamente irregular. O presidente Lula não está acima da lei, nem Vossa Excelência, nem eu como senador. Indivíduo algum está acima da lei, mas não pode estar abaixo dela. E o que nós podemos esperar desse processo é uma espécie de ditadura corporativa. Daqui a pouco a justiça será feita pelo guarda da esquina, pelo delegado, pelo promotor. Essa história da hermenêutica livre, onde o texto legal não tem nenhuma relevância e o que o juiz interpreta a lei não conforme o seu texto, mas ao sabor da sua visão filosófica, ideológica e partidária. Que o juiz Moro admire os Estados Unidos é perfeitamente razoável, é uma bobagem, é um equívoco ideológico, mas que ele atropele a legislação brasileira para facilitar o processo do entreguismo é rigorosamente inaceitável. Eu espero do ministro do Supremo uma providência rápida, antes que se consume no país uma tragédia. Presidente, ocuparei a presidência para dar a Vossa Excelência a oportunidade do seu protesto. Obrigado. Não se pode encarcerar Luiz Inácio Lula da Silva, porque a esperança de um país não pode ser encarcerada.